Pessoal, então, dando sequência, nós temos hoje, agora, a Yara. A Yara é CEO do app Ocaute, formada em marketing, trabalhou com educação empreendedora na Associação Internacional Junior Achievement, já atuou como consultora Sebrae e está envolvida em muitos negócios, é o que eu sei. Com vocês, Yara. Boa tarde. Tudo bem, gente? Vocês me viram correndo, né? Para lá e para cá. Eu estou aqui respirando fundo para dar conta do nosso tema aqui. Nós vamos conversar agora sobre plano de negócios. Como fazer seu plano de negócios. E antes de conversar sobre plano de negócios, quero fazer uma pergunta. Se você pegaria o seu carro e sairia para uma viagem vendado desse jeito aqui, você faria isso? Não, né? Oi? No banco de trás faz sentido, mas pilotando ali, né, dirigindo, não. E por que a gente faz isso com as nossas empresas, né? E para ilustrar essa metáfora aqui que eu estou usando, eu quero contar a história para vocês, minha e do meu esposo, que está ali, levanta a mão, falei para ele que ia fazer isso com ele. Levanta a mão aí, Everton. Ih, ele sumiu? Ah lá, chegou, pegamos ele. Levanta a mão aí, Everton. Gente, esse é meu esposo, e ele tem uma oficina hoje, e há 7 anos atrás nós quebramos uma empresa. E quebramos bem quebrados, assim, a gente caprichou na quebradeira. E com esse aprendizado de quebrar uma empresa, a gente entendeu que não dava para administrar uma empresa dessa forma. Nós não tínhamos processo, né, com essa empresa que quebrou, nós não tínhamos um plano, nós não tínhamos monitoramento dos resultados, não sabíamos exatamente quanto estávamos faturando, não sabíamos exatamente quanto que nós tínhamos de margem a cada atendimento que nós fazíamos. E isso nos levou a fechar essa empresa, há 7 anos atrás, e durante o ano seguinte nós trabalhamos só para fechar a empresa, porque fechar uma empresa é mais difícil do que abrir uma empresa. E a gente teve um processo ali bem dolorido mesmo. E nesse processo, a gente entendeu que não tinha condição nenhuma de fazer um negócio sem um plano de negócio, sem uma estratégia. E aí foi quando a gente começou um novo negócio. Nós estávamos decididos a continuar empreendendo. E a gente conversou, né? Fizemos um acordo ali e decidimos continuar empreendendo. E aí eu falei para ele, olha, já que a gente vai continuar, o que você gosta de fazer? O que é a sua paixão? Porque empreender já é tão difícil. E aí, empreender numa coisa que a gente não gostava, a outra empresa a gente tinha... Era uma atividade que não nos dava prazer. E aí ele falou, eu gosto de carro antigo. Falei, vixe. Mas aí deu tudo certo. Aí ele falou, olha, tenho essa ideia e tal. Daí a gente começou aquela empresa com um plano de negócios. Começamos de volta do zero, na verdade do negativo, né? Porque nós tínhamos aquela dívida da empresa que tinha fechado, e a gente fez um plano e começamos certo. Desde o primeiro mês nós tínhamos um controle e começamos a controlar todo o processo ali e fazer a lição de casa. E nisso, a gente no primeiro ano faturou R$18 mil, né? Então, quem começa do zero, do negativo como a gente, é um valor que até faz sentido, porque antes a gente ficava no negativo, agora a gente, né, tinha faturado 18 mil. E aí, a gente abriu, então, faz 5 anos que tem essa empresa aberta. Esse ano, nós vamos bater em vendas R$1 milhão. Para nós é muito, assim, a gente fica muito feliz, porque foi um processo que começou lá no negativo. E aí, a gente, desde o primeiro ano, fizemos esse monitoramento. No segundo ano da empresa dele aberta, eu estava saindo de uma outra empresa de tecnologia, e aí eu percebia que administrar a empresa no caderno era muito sofrido. E aí a gente acompanhava ali os resultados da empresa, mas nunca tinha aquelas análises, né? E a gente não conseguia tomar boas decisões com aquelas informações do caderno. E eu e o Kleber começamos, então, o Ocaute, que é o aplicativo que para administrar, né, pequenos negócios. E, na época, quando a gente começou olhando a perspectiva dos nossos cônjuges. O Everton foi nosso primeiro cliente, a nossa segunda cliente foi a Tati, cadê a Tati? Que é a esposa do Kleber, ali. E a gente colocou dentro de casa o nosso aplicativo, para a gente aprender e entender o que nós poderíamos fazer diferente para que os negócios crescessem. Gente, e eu estou falando isso para encorajar vocês.
se você cria um processo, se você cria uma gestão profissional dentro do seu negócio, independente do tamanho dele, você consegue, sim, ter um crescimento a longo prazo. A gente veio dobrando o faturamento. Ano passado, a gente faturou 300 mil, e esse ano a gente vai bater provavelmente até passar de 1 milhão, e isso num processo de gestão e acompanhamento. Então, o que eu estou falando para vocês, eu acredito muito, e a gente faz isso, e é o que tem funcionado com a gente. Então, qual que é o seu plano? Quantos aqui têm um plano de negócio? Eu tenho vários clientes do Occult, eu sei que eles têm. Mas quantos aqui têm um plano de negócio? Levanta a mão. Legal. Metade, um pouco mais da metade não tem. Você sabia que uma das 3 principais causas de fechamento de uma empresa antes dos 5 anos é a falta de um plano de negócio? As pessoas, elas negligenciam essa parte porque elas acham que é muito chato, né? Às vezes, esse é o principal motivo. Não vou fazer porque é chato. Ou as pessoas também, eu não vou fazer porque é muito difícil. Ou acha que aquilo, né, não vai ser consultado depois. Enfim, tem vários motivos que levam as pessoas a não fazer. E, infelizmente, a maioria não faz. E essa é uma das principais causas, quando, né, o Sebrae fez essa pesquisa, entrevistando aqueles que tinham fechado antes dos 5 primeiros anos, que foi a estatística que nós vivenciamos na pele lá naquela primeira empresa. E eles descobriram que a grande maioria dessas pessoas que fechavam antes dos 5 anos respondiam a mesma coisa, não tem um plano. Então, gente, eu queria conscientizar vocês de que o que eu vou falar aqui talvez não seja o assunto mais divertido da tarde, mas é muito importante. Vocês precisam de um plano. Qual é o seu plano? E eu vou explicar também como fazer, porque não é difícil, é muito fácil, inclusive, mas você precisa parar para fazer. E o plano tem uma estratégia. A estratégia é simplesmente sair de um ponto A e ir para um ponto B. É esse caminho que você vai definir, e quanto mais assertivo você for, menos energia você vai gastar em coisas que não funcionam. Então, a estratégia é essa definição e essa execução que te tira de um lugar e te leva para outro lugar. E o que tem num bom plano de negócios? Se você já tem um plano, eu vou te colocar esses três indicadores para você refletir aí se você tem isso no seu plano. Um bom plano de negócio vai te dar a informação de quem é a sua empresa, né, a característica da sua empresa, onde sua empresa está e para onde ela vai. A gente precisa responder isso até na nossa vida pessoal, né? Quem eu sou, onde estou e para onde vou. Eles chamam isso de perguntas filosóficas, porque são perguntas que nos levam para uma reflexão profunda. A gente precisa responder isso. A sua empresa também precisa responder isso. Quem é a sua empresa, onde ela está e para onde ela está indo? São 3 perguntinhas que você, escrevendo elas aí num documento, você já consegue dar um norte para o seu negócio. E aí, sobre a primeira pergunta, quem eu sou? Quando você pensa em quem você é como empresa, eu vou falar o nome de uma empresa aqui, e vocês vão imaginar uma pessoa que represente essa empresa. Eu vou falar o nome da empresa Ferrari. O que vocês imaginaram? O Enzo Ferrari, você já foi lá no empreendedor. Mas eu imaginei uma pessoa rica. Uma pessoa rica, muito bem vestida, né? E agora eu vou falar uma outra empresa. Harley Davidson. O que vocês imaginaram? Um roqueiro, uma pessoa descolada, né? Mas senhorzão, porque, né, tem que ter um capital ali para investir. O pessoal que tem mais tempo, mais experiência tem, né, esse recurso. Mas a gente já coloca essa pessoa. E quando a gente pensa, né, em quem é a nossa empresa, a gente pode pensar também numa pessoa. Agora pense sobre a sua empresa. Quem é a pessoa da sua empresa? Ela é uma pessoa descolada? Ela é uma pessoa que gosta de doce? Olha lá, as meninas da Açucarados. Eu sou a pessoa da empresa de vocês. Cada empresa vai ter uma pessoa, um posicionamento. Vocês conseguem descrever quem você é como empresa, transformando a sua empresa numa pessoa. Se você conhecesse a sua empresa como uma pessoa, quem ela seria? Qual seria a filosofia de vida dela, os valores que ela transmitiria? Então, para você entender quem você precisa de uma definição de posicionamento. E
como que eu consigo, então, fazer com que o meu cliente coloque dinheiro na minha empresa? Que basicamente é isso, né? Quando você... é uma troca, né? O cliente te dá não, né? Ele paga o dinheiro e você entrega para ele algo. E esse processo é o seu modelo de negócio. O seu modelo de negócio é: você gera valor, você faz alguma coisa que alguém está disposto a pagar, você gera esse valor, a engrenagem ali da sua empresa gera esse valor, e aí você se comunica com o mercado, fala para ele: olha, eu faço isso, e isso é muito legal. E aí você entrega, e essa pessoa compra de você. E na hora que ela compra, ela coloca capital na sua empresa. Então, você captura esse valor que você gerou. Como que você faz isso? Qual é o seu modelo de negócio? O que as pessoas compram de você? E, às vezes, a gente pode achar que as pessoas estão comprando, por exemplo, quando a gente começou com os carros antigos, a gente achou que as pessoas estavam comprando restauração. E aí, a gente mudou o posicionamento há 2, 3 anos atrás para vender... A gente parou de vender restauração. A gente começou a vender histórias, por incrível que pareça. A gente tem um posicionamento que é lá na oficina: construímos carros que contam histórias. Por quê? Porque quem que é o cliente, né, da oficina de restauração de antigos, esse cara tá investindo numa história que ele tem com aquele veículo. E eles gostam de contar essa história. A gente conta a história deles lá nas redes sociais, no site. A gente acompanha e entende por que ele está fazendo aquilo, porque é um investimento muito alto. Então, o que você vende de fato? Será que você está vendendo uma coisa que o seu cliente tá pedindo outra, sabe? A gente acha, eu sempre cito lá nas minhas mentorias, né, o Boticário. A gente acha que o Boticário vende perfume, mas ele vende presente. Né? A gente precisa entender o que nós vendemos. Essa é a primeira pergunta que vocês vão responder no plano de negócio. O que você vende? Autoestima, qualidade de vida, bom humor, enfim. Tem alguma coisa que você vende, que você consegue gerar valor e que entrega esse valor para o seu cliente. Essa é a primeira pergunta que vocês respondem no plano de negócio. A segunda pergunta é responder aonde vocês estão como empresa. E aqui é muito engraçado, porque mais de 90% das pessoas que eu converso, que têm pequenos negócios, e eu pergunto: qual é o seu faturamento médio anual? Não sei, Yara. Qual que é o seu faturamento médio mensal? Não sei. E o seu ticket médio? Não sei também. A maior parte das pessoas não sabem essas informações. E se você não sabe onde você está, como que você vai saber para onde você vai? A gente tem aquela frase do filme da Alice no País das Maravilhas, que o gato pergunta para ela: para onde você vai? E ela falou: não sei. Daí ele fala para ela: então qualquer caminho serve. É isso. Se você não sabe para onde ir, não tem uma visão, qualquer caminho serve. Mas também, se você não sabe aonde você está, você não consegue nem traçar um objetivo futuro. Então, gente, não adianta fazer uma meta linda se você não sabe aonde você está como empresa. A primeira coisa que vocês vão responder aqui nesse capítulo do plano de negócio de vocês vão escrever o orçamento mensal da empresa. É a primeira coisa. Quanto que essa empresa precisa por mês para rodar e produzir e gerar esse valor? Coloca lá: água, luz, aluguel, blá, 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 materiais, insumos, blá, blá. Faz o teu orçamento mensal. Beleza, eu sei qual que é o meu custo mensal. Agora, eu vou pensar quantos clientes eu atendo em média por mês, quanto que eu estou faturando por mês, e vai destrinchando, né, ali os números falam muito, né, e os números não mentem. A gente até fala assim: em Deus nós confiamos, os outros nos tragam números, porque não tem jeito, a gente precisa dos números para entender a realidade do nosso negócio. Peguem os números, olhem os números do negócio de vocês e façam essa análise de onde vocês estão como empresa. A terceira parte, vocês vão definir para onde vocês vão. Então, é aqui que você vai colocar o seu objetivo. E veja como que, possivelmente, vocês, assim como a gente, quando abriu aquela empresa que quebrou, começam pelo fim. A gente começa querendo dizer como que nós queremos ser grandes. Eu lembro até hoje, a gente, quando abriu esse primeiro negócio, a gente quer fazer X, Y, Z, a gente já estava lá no futuro e não tinha nem estruturado esse quem sou, onde estou. Então, começa pelo começo, quem sou, onde estou, e aí sim
vocês vão definir para onde vocês vão. E como que define? Quando a gente fala assim, por exemplo, eu quero ganhar dinheiro. Isso é uma meta? Não. Isso é só uma conversa, né, fiada para falar alguma coisa. Uma meta, e uma meta inteligente, que é a meta SMART, que eu vou ensinar aqui para vocês agora, ela tem algumas características. Ela precisa ser específica, mensurável, alcançável, relevante, temporizável. Então, como que vocês fazem a meta da empresa de vocês, que é como a gente faz lá na nossa empresa, fazemos nocaute, isso também regularmente. A gente diz assim, nós queremos faturar 50 mil, por exemplo, queremos faturar 50 mil no período de 3 meses e com esse valor nós vamos abrir vamos fazer uma nova contratação, por exemplo. A gente especifica dessa forma, a gente diz o que nós vamos fazer, colocamos uma medida para saber que nós alcançamos aquilo, colocamos um tempo, isso vai ser feito em 3 meses, começando no mês de outubro e terminando no mês de dezembro, por exemplo. Você coloca um prazo que possa ser medido. O segredo aqui é você criar estratégias para você conseguir medir se você alcançou. Eu vejo pessoas falando que não alcançam objetivos, quando, na verdade, elas estão alcançando, e isso é muito do ser humano, elas estão alcançando, mas elas não colocaram aquilo de forma mensurável, e aí, quando alcança, não consegue nem se sentir realizado. Tipo, aconteceu, e daí já vai para o próximo. Então, uma meta inteligente, e isso precisa estar no plano de negócio de vocês, e a minha dica aqui é que vocês coloquem em faturamento. A primeira medida ali, vocês podem fazer, a primeira meta é quanto vocês querem faturar nos próximos 6 meses. E quanto que você quer que seja a sua média de faturamento mensal? Coloca lá. E quantos clientes você quer atender nesse período? E aí você consegue escrever uma meta SMART. Por exemplo, atender 30 clientes no período de 3 meses, alcançando um faturamento de 50 mil reais, começando no dia 1º de outubro e encerrando no dia 30 de dezembro. Isso é uma meta inteligente. Então, a partir de hoje, eu quero convidar vocês a nunca mais escrever objetivos sem essas características, beleza? E aí, a gente, né, dá toda a estratégia, né, como fazer. Mas se você está fazendo essa estratégia e você não está acompanhando, não está monitorando isso, é muito difícil você conseguir desfrutar da realização. Você precisa ter esse momento do dia de olhar o resultado, de acompanhar se aquilo está sendo alcançado. E para você ter esse acompanhamento, gente, eu sei que o caderno, e eu lembro muito das nossas conversas, o meu esposo foi um dos clientes mais difíceis de conquistar, o Kleber que o diga, né? Porque ele falava, não, tá mais fácil para mim anotar no caderno. Daí a gente falava, não, vamos mexer aqui nesse aplicativo, porque o aplicativo tem que ser melhor que o caderno. Não dá para, né, administrar uma empresa no caderno. E eu sei que o caderno, vocês têm um vínculo emocional com ele, e eu sei também que é cultural. Quantas pessoas podem levantar a mão sem ter vergonha, porque isso é mais de 94% dos microempreendedores do Brasil ainda estão no caderno. Então, quantas pessoas aqui ainda administram no caderno? Pode levantar a mão. Olha, tem poucas. Tem muito cliente nosso também, né? Vamos conversar aqui. Tem bastante, a gente convidou em peso aí nossos clientes do Nocaute. Mas é uma realidade, gente. Tem muita empresa ainda que é administrada no papel. E qual é o problema do papel? É que o papel, ele não é seu amigo. O dia que você precisar fazer uma análise, ele vai te tomar um tempo que você poderia estar investindo numa venda. Ele vai te tomar um tempo e uma energia, e às vezes ele vai te dar uma informação errada, porque você anotou e esqueceu aonde anotou, e depois colocou alguma coisa ali, e aquilo vai passar batido. Então, por experiência própria, de quem já administrou uma empresa no caderno, não é aconselhável. Vocês precisam de uma ferramenta. Até quando você começa um processo de consultoria, eu já fui consultora Sebrae, e eu lembro que a primeira coisa que eu falava era para a pessoa ter uma ferramenta. Porque senão, como que eu vou dar uma consultoria sem saber os resultados do negócio e sem ter essa informação palpável ali para eu poder administrar aqueles dados? Isso que uma ferramenta faz. Então, o Nocaute, que é, né, a ferramenta que a gente está
compartilhando aqui com vocês é o aplicativo radicalmente simples para administrar pequenos negócios. Ele foi feito para que a gente pudesse realmente fazer a gestão de um jeito que entrasse na rotina de uma forma simples. Então, a gente tem um botão, que ali aquele botão que tem toda a rotina. Vendeu, agendou um cliente, ou precisa ver o relatório financeiro, está tudo ali em um botão. A ferramenta vai te ajudar no registro, no acompanhamento e no planejamento. Né? O caso do Workout, né? O Workout ajuda a registrar, acompanhar e planejar. E eu estou falando aqui para vocês de plano de negócio, né? E aí vocês devem estar pensando, poxa, Yara, na segunda-feira, quando eu for me debruçar para fazer esse plano, como que eu vou fazer? Eu vou pegar um template na internet, eu vou pegar uma planilha de Excel, e aí eu quero convidar vocês para usar o Workout. Tem um menuzinho lá chamado Planejar, e lá tem um outro menu, Plano de Negócios. Tem um esqueletinho do plano, é só completar ali as informações, e uma vez por mês, no final do mês, a gente faz uma mentoria gratuita também, quero convidar vocês, vou mandar convitinho, e a gente preenche junto com vocês. É uma mentoria em grupo, e a gente preenche esse plano de negócio juntos. E é bem legal, porque durante o processo ali, né, às vezes surge uma dúvida ou outra, e aí a gente já, ali na mentoria online, eu já consigo também tirar dúvidas e a gente consegue preencher ali o plano de negócios. E o plano de negócios é um documento vivo. Então, se for no papel, é muito ruim, porque daí você tem que ficar ali imprimindo toda vez que você edita. E aí, o interessante é você ter ele num lugar que você pode estar editando, você pode estar revisando e acompanhando esse processo. E aí, beleza. Eu sempre, quando assisto palestras, eu fico cheia de ideias. Talvez vocês estejam assim. E eu sou ideativa, então eu fico querendo mudar o mundo. Quando eu ouço as palestras, eu descubro um universo de possibilidades que eu não tinha e fico cheia de ideias. Eu acredito que vocês devem ter tido vários insights aí também e devem estar se perguntando como que eu faço isso na prática e como que eu coloco isso, né, num processo saudável também para dentro da minha empresa. Então, eu quero incentivar vocês a começarem a mudar do jeito mais simples, que é vocês seguindo 3 passos ali. Então, se de tudo da minha palestra hoje vocês puderem levar esses 3 passos, eu já vou me sentir muito satisfeita de ter compartilhado isso com vocês. A primeira coisa é, façam um plano. Então, segunda-feira, se debrucem ali para fazer esse plano de negócio, para pensar na empresa de vocês e desenhar essa estratégia. Aquele videozinho que a Simone passou, do pessoal do McDonald's desenhando ali no chão e fazendo fazendo a estratégia. Gente, isso é importantíssimo. A gente pode fazer isso na nossa empresa. A gente pode usar um cenário ali que é algo que a gente está desenhando e, daquela forma, a gente consegue validar hipóteses sem queimar dinheiro. Então, a gente tinha um amigo que falava, papel é barato. Papel é barato, gente. Então, dá para pensar sem queimar dinheiro. Sentem, pensem, façam a estratégia e façam o plano. Então, esse é um conselho para vocês. A segunda é marque celebrações. A gente, às vezes, faz o plano e começa a operar no modo capitalismo selvagem, né? Eu quero dinheiro, quero alcançar a meta, vamos lá, e começa a pressionar as pessoas. E, assim, é muito importante você entender o porquê você está fazendo isso e você celebrar com as pessoas que estão junto com vocês. Eu vi que a maioria aqui trabalha com outras pessoas, não trabalha sozinho. Essas pessoas que estão com vocês querem participar dessas vitórias. E quando você faz um plano, você define marcos, né? Então, eu quero daqui 3 meses alcançar um faturamento lá de 300 mil, daqui 6 meses de X mil, você vai colocar os seus marcos ali no teu plano de negócios. Quando você tiver no final do mês e tiver alcançado, chama o pessoal, faz uma celebração. Quando você fizer tiver alguma conquista que tem relação com aquele plano, chama todo mundo, celebre. Crie uma cultura de celebração. O ser humano, ele consegue assimilar as experiências muito pela emoção, né? A gente aprende na emoção. Quando a gente participa de uma palestra assim, como a de hoje, a gente muitas vezes não vai lembrar o que a pessoa falou, mas a gente vai lembrar como que aquela pessoa nos fez sentir. Você vai lembrar, tive uma sensação bacana. Né? O Marcelo é ótimo nisso, eu acho que ele já até foi, ele tinha que voltar para o Rio. Tá aqui o Marcelo. O Marcelo é ótimo, né? Ele tem uma energia bacana, a gente se sente bem, porque
a emoção nos dá o aprendizado vem muito pela emoção. E quando você celebra com as pessoas da sua equipe, você cria essa cultura de aprendizado do resultado. As pessoas aprendem mais a buscar resultados porque elas têm uma celebração, elas têm um evento quando aquilo acontece. E isso funciona muito, 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 muito. E, por fim, eu quero aconselhar vocês a implementar a cultura do trabalho. Não ofereçam emprego na empresa de vocês. Não ofereçam emprego. Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma cultura de emprego. O que é uma cultura de emprego? Você convida a pessoa para trabalhar com você e fala para ela, as suas atividades são XYZ. E aí, no final do dia, ela realizou aquelas atividades, mas ela não atingiu o objetivo dela. E ela deixou passar muitas oportunidades. E aí você vai lá e fala para ela, você viu essa oportunidade que passou? Você podia ter feito isso. Não, isso não está no meu descritivo de função. Quem conhece funcionários assim? Sabe por quê que eles fazem isso? Porque eles são empregados. E nós precisamos de trabalhadores. Nós também, na nossa empresa, precisamos ser trabalhadores. Qual que é a diferença entre um emprego e um trabalho? Um emprego, a pessoa vai fazer só o que está lá no job description dela. Às vezes, ela não vai nem fazer aquilo que ela se comprometeu, infelizmente. Isso é um emprego. E ela vai, ficar... Toda vez que tiver alguma coisa fora daquilo, ela vai colocar a carta na mesa. Nossa, mas isso não estava na minha função. Agora, se você, quando chama essa pessoa para trabalhar, compartilha a missão que você vive, o seu propósito, aí você engaja ela naquilo que você está fazendo, se ela se identificar, e aí ela vai trabalhar. Aí ela vai aproveitar oportunidades, ela não vai mais pensar que aquilo está fora do escopo dela. Ela vai pensar, não, isso aqui eu posso fazer porque isso vai alcançar o propósito que eu estou aqui para fazer. Então, as pessoas que trabalham com vocês precisam entender o propósito. E mais fundamental ainda é que vocês precisam saber qual que é o propósito. O Rafa falou disso, de propósito. Eu trabalhava em outra empresa e eu precisava me engajar com um propósito e abrir o Alevilo. A gente, em algum momento, se nós começarmos a trabalhar só pelo resultado financeiro, em algum momento isso vai se esgotar. A sua motivação vai se esgotar. Agora, se você entende o propósito daquilo que você faz, não se esgota. Aí você trabalha de graça, aí você paga para trabalhar, a gente sabe, bem que é isso. A gente faz o que precisa, porque nós sabemos que temos uma missão para cumprir. As pessoas que trabalham com a gente sabem que nós estamos cumprindo uma missão. A gente está ajudando esses empreendedores. Então, às vezes, o empreendedor precisa que a gente faça uma conta para ele no Canvas. Não é nada a ver com o walkout, Mas eu sei que se eu fizer isso para ele, eu vou ajudar. Aí a gente vai lá e faz. A Van, que trabalha com a gente aqui também, até esses dias estava fazendo terapia mesmo, porque ela começou a conversar com a pessoa e falou, Yara, eu encorajei, eu percebi que ela ficou animada a fazer diferente e tal. A gente se engaja porque a gente quer que essas pessoas se desenvolvam. Essa é a nossa missão. Saiba por que vocês fazem o que vocês fazem. E eu me emociono porque eu tenho clareza. E hoje vocês estão aqui também me dando esse sentimento de realização. Quando a gente sabe o que a gente faz, ninguém nos para. A gente continua. Mesmo com circunstâncias adversas. Então, quero convidar vocês a viverem uma cultura do trabalho e incentivarem as pessoas que trabalham com vocês a entenderem o propósito e viverem também essa cultura do trabalho, que é isso que transforma as nossas empresas. Gente, eu consegui cumprir o tempo. Eu estou orgulhosa. Muito obrigada. Sucesso a todos.